No programa Caminhos da Amazônia de hoje, você vai acompanhar 3 reportagens especiais. Uma sobre a produção de grãos no município de Humaitá, no sul do Amazonas. A outra sobre o cultivo e a produção de café, também no estado do Amazonas. E ainda uma reportagem especial mostrando como é possível você pegar uma pequena propriedade e torná-la rentável e lucrativa. Tudo isso você assiste agora no Caminhos da Amazônia. Produtores rurais no sul do estado do Amazonas, especialmente nos municípios de Canutama e Humaitá, estão desenvolvendo atividades que antes não era possível por causa da questão ambiental e também da falta de terras. A produção de grãos tem se tornado o novo Eldorado no sul do Amazonas. O despertar para o cultivo de grãos na região sul do Amazonas surgiu na década de 80, no século passado. Os plantios na época ficavam nos municípios de Apuí e Humaitá. E desta vez, serpenteiam as terras de Canutama e Humaitá. Na última safra, os produtores de Humaitá produziram e comercializaram mais de 30 mil toneladas entre milho, soja e arroz. Nós temos grandes áreas planas e cerrado. A maioria aqui é a área de transição, a área cerrado. E isso aumenta, né, o número de investidores, porque o que eles querem? Áreas de grande horizonte, áreas de cerrado e áreas de platô, onde tem difícil área de encharcamento, alagamentos, né? O Edson Martins é de Rondônia, mas é em terras amazonenses que lançou as sementes de soja, milho e arroz e se surpreendeu com a alta produtividade da região. Nós passando por aqui, achamos que era viável aqui a gente se instalar por aqui e recuperar essas áreas degradadas para que pudesse gerar emprego e gerar renda, colocar essas áreas para produzir. E foi isso que nós fizemos. Nós estamos aqui distante 150 quilômetros de Porto Velho e 50 quilômetros do município de Humaitá. Uma terra produtiva, áreas boas, e nós estamos trabalhando. Nós estamos aqui, essa área aqui, para vocês verem, estamos colhendo arroz aqui hoje. Uma produção aqui acima de 100 sacas de arroz, é a variedade do ano 9005, que ela produz muito bem aqui nessa região. E nós estamos aqui aproveitando essas áreas que estava aqui consolidada e gerando emprego e gerando renda, produzindo alimento. O município de Humaitá, na região sul do Amazonas, bem na divisa com o estado de Rondônia, é hoje um grande promissor na produção de grãos. Nós viemos conhecer esta fazenda, onde há plantios de soja, de arroz e de milho na mesma propriedade. Com isso, vai atrair novos investidores, principalmente os que habitam e moram no sul do país. As terras planas, o clima propício para as 3 culturas agrícolas e com a assistência técnica e o serviço de extensão rural do governo amazonense, têm animado os investidores de outros estados do país. Como nós sabemos, para o centro-oeste, o sul, já saturou o mercado. E então as novas áreas, como nós temos grandes novas áreas aqui, e nós temos numa região sul do Amazonas campos naturais, a maioria são campos naturais, e as terras também os valores são bem menores do que no sul, e a maioria dos investidores, muitos vendem no sul com um valor maior e compram aqui com um valor menor. E isso aumenta o número de investidores, né? Porque a terra aqui, o valor é mais baixo em relação aos demais estados do país, né? O que ainda trava um aumento mais rápido da produção de grãos e de outras atividades agropecuárias na região é a demora na liberação do licenciamento ambiental
e na regularização fundiária, a titulação de terras que permitem aos proprietários conseguirem financiamento bancário, o crédito rural. Os produtores de mudas e de café do estado do Amazonas acreditam que até o final deste ano eles poderão concluir a plantação de mais de 1 milhão de pés de café em todo o estado. É o que você vai ver a seguir. O Amazonas consome diariamente cerca de 150 toneladas de café. E 95% do produto comercializado no estado vem dos grandes centros produtivos, especialmente do sudeste brasileiro. Foi em Apuí, no sul do Amazonas, que surgiram os primeiros plantios no final da década de 80 do século passado. E a produção de lá, da variedade Conilon, não chega a 5%. Nos últimos 6 anos, pesquisadores da Embrapa de Rondônia iniciaram um projeto no município de Silves, na região nordeste do Amazonas, inicialmente com uma unidade de referência tecnológica com 15 clones da variedade Robusta Amazônia. A genética dele é o seguinte, ele produz um café de excelente qualidade, sendo que nós temos 3 clones que naturalmente eles produzem café especial. Café especial é aquele café que você colhe maduro passando. E aí tem todo um procedimento de colheita, não pode ter contato com o solo, ele vai para o terreiro para secar, não pode pegar sereno, não pode pegar chuva, para não haver fermentação indesejada, né? Então, todos os procedimentos têm um cuidado para você fazer uma bebida especial. Por exemplo, um café desse tipo aqui é um café commodity, que vai para a indústria, lá é processado, fica um café comum, né, popular, né? Como eu disse, o café especial é isso aqui, ó. Só grão maduro. É como se você fosse comer uma banana. Sim. Ela tem que estar madura, passando de madura. Se você comer uma banana, começou a amarelar, ela vai travar na sua boca. Assim é o café. E a partir do projeto de Silves, o interesse pelo cultivo do café se espalhou para mais de 20 municípios amazonenses. E os mais entusiasmados estão em Rio Preto da Eva, distante de Manaus, 78 quilômetros por estrada. O Anderson Seibert é o idealizador de expedições ao estado e também o fundador da Comian, Cooperativa Mista do Amazonas. O plantio dele e de vários outros cafeicultores fica ao longo da rodovia AM10, que liga Manaus a Itacoatiara. O café é uma cultura no qual, quando eu a conheci em Rondônia, uma das coisas que eu observei bastante, que para o pequeno produtor, lá um produtor com um alquê, que seria quase 2,5 hectares nosso aqui, consegue sobreviver muito bem. A quantidade de produção hoje, que nós chamamos os cafés clonais, que é feito de uma parte da planta, e por ser robustas, então a produção deles chega a ser 8 vezes, 10 vezes mais do que o café anteriormente. Hoje você consegue aí, trabalhando aí a partir da primeira, segunda, terceira colheita, de 80 sacas, chegando a 120, 160, podendo chegar muito próximo a 200 sacas, mas aí vai influenciar quem? O pequeno que vai trabalhar ou o grande que vai trabalhar. Qual a vantagem do pequeno? Que o pequeno consegue cuidar daquela pequena propriedade, com sua própria família, com o melhor cuidado. Consegue adubar mais vezes ali com o esterco da galinha que tem no quintal, da vaquinha dele, do carneiro, do próprio mato que ele roçou em volta da casa, das folhas. E isso vai trazendo uma condições muito propícia ao café, à produção do café. Então, o que eu observei? O café, se ele for bem manejado, bem cuidado, você consegue trazer a cultura a favor do produtor. Consegue trazer uma dignidade no qual, mesmo com um adubo hoje caro, você consegue ter uma rentabilidade no qual o café paga todas essas contas e ainda sobra um dinheiro muito bom para o produtor.
próximo bloco você vai acompanhar uma reportagem mostrando que é possível, numa pequena propriedade, desenvolver várias atividades frutíferas e tornar essa propriedade rentável e lucrativa. Em Rio Preto da Eva, o ex-marinheiro mercante Nilson Nunes, ele percebeu que numa propriedade que ele adquiriu para passar final de semana, seria possível desenvolver vários pomares, tornando o sítio rentável e lucrativo. Rio Preto da Eva é um município do interior amazonense que fica distante 78 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas, por estrada, a rodovia M10. Com 40 anos de emancipação política completados no final de março deste ano, nas últimas 2 décadas se transformou numa ágil e versátil máquina propulsora do agronegócio na região metropolitana. São diversas atividades turísticas e agropecuárias, como o cultivo em escala comercial da laranja, da banana, da criação de peixe em cativeiro, do açaí e agora do café robusto Amazônia, de alta produtividade. E no meio deste Eldorado Verde está o sítio Descanso do Guerreiro, do marinheiro mercante Nilson Nunes. A aquisição do terreno era somente para reunir a família e alguns amigos nos finais de semana e nas férias. A propriedade de 32 hectares de área total e atualmente com 15 hectares em produção, fica no ramal da região do Baixo Rio Preto da Eva, a área com muitas plantações e pista de chão batido. Esse projeto do sítio, ele começou simplesmente por uma questão de que nós precisávamos ter uma fonte de renda para manter o sítio, né? Que só o dinheiro que viria da minha aposentadoria a gente não ia conseguir, né, manter o sítio da forma que a gente queria, porque a nossa intenção era morar aqui como acontece hoje, né? Então, na época, o meu caseiro, que é o Marquinho, eu dizia para ele: ó, Marquinho, a gente precisa ver uma forma de viabilizar essa encrenca aqui. E aí a gente começou na ideia do peixe, o peixe dá, mas aí tinha que ter licença ambiental, muito tempo para tirar a licença ambiental. Aí depois pesquisei e disse: olha, peixe não é muito bom não, Marquinhos, que está uma explosão de peixe aí, eu acho que não vai ser bom para a gente. Aí disse: pô, mas a gente não mora no Rio Preto, que tem a festa da laranja, né? Pô, por que que... Aí eu fui pesquisar por que que, né, terra da laranja, festa da laranja, e um dado me chamou a atenção, que 60% da laranja que vinha do estado do Amazonas vinha de fora. Começamos com 150 pés para a gente fazer tipo um laboratório, ver como é que a coisa ia acontecer. Plantamos essas 150 primeiro, depois 1000 pés de laranja. A ideia inicial eram 3.000. Nós começamos a fazer um contato, né, com outros produtores, né? E eles foram também passando para a gente, né, como é que era, que tipo de cultura, né, se podia ser só laranja, se não podia ser outro tipo de cultura. Disse: olha, você ter só um tipo de planta, né, só a laranja, você vai ter só naquela época, né? O Nilson Nunes transformou o sítio numa fazenda com atividades econômicas bem diversificadas. Além da laranja, ele destinou pequenas áreas a outras culturas, como mamão, da variedade calimosa, abacates, maracujá e pitaia. Nunes, para tornar os pomares mais produtivos e mais rentáveis, contratou os serviços de consultoria de um especialista em alta performance de frutíferas. Antônio Aparecido Caetano é natural de Marília, estado de São Paulo, e se apaixonou pelo Amazonas depois de várias visitas que fez à região. E aqui, em parceria com Nunes, despejou seus conhecimentos sobre a área produtiva da fazenda, e os frutos viçosos se exibem com exuberância e qualidade. O essencial para qualquer cultura, hoje aqui na Amazônia, é a parte nutricional, que envolve desde a correção do solo, como a adubação química e a adubação orgânica, com todos os nutrientes possíveis de você fazer para a planta
ter um desenvolvimento completo. E a principal cultura nossa aqui, nesse lote aqui, o que é? É o abacate. Como no início tem uma área grande, então o que a gente fez aqui? Primeiro nós plantamos milho junto com o abacate, depois colhemos o milho, plantamos feijão, que tudo produziu muito bem, e depois resolvemos plantar, tinha um restante de muda mais velha, falei, vamos plantar esse mamão intercalado, que não vai atrapalhar em nada, e vai aproveitar parte da adubação do abacate e ao mesmo tempo também vai ter um rendimento maior, num ciclo mais rápido. Então, porque o abacate ele vai levar em média 3 anos para produzir, 2 a 3 anos. Essa planta aqui está com 1 ano de idade, tá? Então, só que nós não queremos planta de 7, 8, 10 metros de altura. Entendi. Então, para isso, o que a gente fez? A gente está trabalhando com poda, que é o que comanda hoje no mundo inteiro para qualquer cultura, é poda. Se você ver aqui, ela foi cortada, a muda, foi feita a primeira poda aqui. Uhum. Depois ela saiu vários brotos. A gente tirou os brotos que saíram na parte central, e deixa só na lateral. E nessa lateral aqui, a gente vai raleando também. Esse broto vai ser podado agora, tá? Esperar amadurecer, a gente poda, fazer com que a planta abra na lateral, não para cima. Então a ideia é ter uma planta de 3 metros, com quantidade maior de fruto, porque você quando poda, estimula a florescer mais a planta. 1.200 pés plantado, 4 mudas por estaca. Aqui nós fazemos estaca de concreto, que a madeira não aguenta. Uma planta dessa, quando ela está adulta, planta com 2 anos, ela chega a pesar 100, 120 quilos uma planta, até mais. É que a gente vai raleando, não deixa total de ramos. Então ela acaba quebrando. Só que ela tem um detalhe, tem determinada época do ano que diminui as chuvas, o sol é muito forte, o que acontece? A pitaia amarela toda, queima com o sol. É uma planta que ela é muito sensível à temperatura alta. Então você tem uma redução de produção, diminui a produção e pode até matar as plantas. Hoje a recomendação para ela, que eu vi no exterior, pesquisando tudo, ela exige, embora seja uma planta de regiões de deserto, mas ela exige um sombreamento de 40%, que é o que a gente fez aqui, é um sombreamento com um sombreamento parcial, que vai dar em torno de 1 metro, 1,20 m para cima da planta, bem simples, com estrutura simples que é bambu e arame, e que vai proporcionar essa proteção para ela. Então a planta está sempre verde, sempre produzindo. Então ela não para de produzir. Essas plantas têm menos de 1 ano, nós começamos a produzir com 8 meses mais ou menos, aqui. E o que é importante nela? Você vê, nós estamos num terreno muito pobre, vamos dizer assim, de areia, feito adubação química, orgânica, como a gente faz para todas as culturas aqui. E essa fertilização? E a gente tem fertirrigação independente da adubação. Trabalhamos com fertirrigação e irrigação ao mesmo tempo. Entendi. Então, tudo que precisa para a planta a gente faz aqui. A média estimada, ela está nova ainda, mas a estimada que a gente calcula é em torno de 60, 70 quilos por planta. Tá? Uma fruta, em média, ela varia de 300 a 400 gramas de tamanho. Que a gente controla o tamanho, porque ela não pode ser muito grande nem muito pequena. Então a gente controla com adubação o tamanho da fruta. Para você ter uma ideia, eu tenho uma filha que mora no Canadá, e vai pitaia para lá no mercado. Foi que dá briga no supermercado para pegar, porque não tem. E é uma fruta que todo mundo gosta. Exatamente. Dele, né? E ela é muito rica em aminoácidos, vitaminas, e parte para intestino também, as sementes que ela tem, facilita muito. Para cosméticos, para a indústria de laticínio, para fazer sorvete, cremes. É importante nela, é uma planta muito exigente em adubação. Como é um sistema radicular superficial, não é profundo, então você tem que fazer uma boa correção de calcário e a adubação tem que ser de 25, no máximo 30 dias. Então é importante, correção de solo é essencial para qualquer uma dessas culturas que nós estamos trabalhando. Para depois fazer efeito com a adubação, que você vai balancear da coisa. Estou precisando de uma fruta que está pequena, aumenta um pouco mais o potássio. Tá? Ela está com um pouco de desenvolvimento, vamos aumentar o nitrogênio para fazer mais crescimento na planta. Então aí vai depender do comportamento no campo, para você fazer. E a gente faz análise para determinar se realmente aquilo que a gente está vendo é o que está acontecendo com a planta. O Marcos Valentim sempre foi quem cuidou do sítio e agora da fazenda. Ele conhece cada pedaço do terreno e é ele quem comanda os 10 trabalhadores e é ele também quem distribui as tarefas de cada um. Quando eu vim para cá, não sabia nada, nunca tinha administrado nada, né? Sempre falo para o meu amigo, o seu Nilson, que é o proprietário, né? Que isso aqui, né, é uma escola para mim, né? Eu tenho aprendido, graças a Deus, bastante, né? Tudo que o seu Caetano fala, né, para a gente fazer nas plantas, a gente faz, né? Eu acho que esse é o grande
na hora de aplicar os adubo, né? Que a gente também tem que aplicar certo, fazer o que ele manda. O grande segredo é aí, né? Tô 12 anos, 14 anos aqui, né? Mas a gente está com produção, começamos a plantar uns 4 anos atrás, né? Para o Nilson Nunes, comercializar toda a produção sem muitos obstáculos, gerar empregos no local afastado da cidade e preservar uma cobertura florestal de 17 hectares, equivalente a 170 mil metros quadrados de mata nativa, é levar alimentos saudáveis à mesa do consumidor e promover melhor qualidade de vida para as novas gerações. A gente cresceu, estudou, né, escutando a floresta amazônica, sobre a floresta amazônica. Não, o solo é fraco, não é ruim, não, isso tudo é mito. Então, assim, para mim, essa oportunidade de poder falar e mostrar, não só falar, mostrar já plantas aqui com frutos. Eu já estou vendendo mamão, já estou vendendo pitaia, né? Eu não colho ainda a laranja, mas carto já a laranja com pés de 3 anos, 3 anos e meio. Existe o desafio, sim, né? Mas com assistência técnica, com a tecnologia que hoje nós temos, então a gente tem que ousar mais um pouco aqui. A gente tem que acreditar que o agronegócio, no nosso estado, ele é viável, sim. E este foi o seu programa Caminhos da Amazônia de hoje. E o nosso cenário natural foi a rodovia AM70, a Manoel Urbano, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. A gente volta no próximo programa, se Deus quiser.